evolução das máquinas no final do século XIX mudou a velocidade do mundo e diminuiu a fronteira entre ficção e realidade. Tudo parecia possível. Pela janela da imaginação, personagens dos livros de Júlio Verne fizeram o jovem Alberto Santos Dumont sonhar. Santos Dumont lia Júlio Verne. E aquilo era fascinante no final do século XIX. Alberto Santos Dumont nasceu 150 anos atrás, aqui no sítio Cabangu, no interior de Minas Gerais. O pai dele, Henrique Dumont, era engenheiro e estava na região construindo um trecho da estrada de ferro que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro. O sítio era quase um canteiro de obras da ferrovia. Longe de tudo, cercado pela Serra da Mantiqueira. O pai nasceu no Brasil, filho de uma família de franceses que se dedicava à joalheria. A mãe, brasileira, era descendente de portugueses. Ele se revoltava porque achavam que ele era francês, pelo sobrenome. E ele inventou uma coisa genial. Ele começou a assinar Santos Dumont. Aí todo mundo perguntava, mas pô, que nome estranho, né? O que significa esses 2 tracinhos? Significa que eu sou brasileiro e que minha mãe é de origem portuguesa e meu pai é de origem francesa, mas eu sou brasileiro. A cidade onde Santos Dumont nasceu mudou de nome depois da morte do filho ilustre, de Palmira para Santos Dumont. Hoje ele faz parte da paisagem, sentado no banco da praça, com um busto em frente à réplica da Torre Eiffel, no centro da cidade, e em todos os produtos à venda na loja de Sheila. Santos Dumont é pop. Ele já era, eu acho que se fosse considerar Santos Dumont naquela época, ele seria um influencer. Ele arrastava multidões por onde ele passava. Tem até camiseta com recado claro para os irmãos Wright, que os americanos consideram os inventores do avião. Catapulta não é avião. E aqui está o recado dado em francês, português e inglês. Mas é no sítio que virou museu que estão guardadas as relíquias históricas de Santos Dumont. São quadros e várias cartas escritas por ele na volta ao Brasil, além das maquetes que ajudam a entender as descobertas que levaram ao 14 bis. E percebeu principalmente que isso aqui era a solução para ele. Começou a estudar os primeiros motores a combustão, caminhar nisso tudo, né? E chegou nessa concepção de que ele precisava ser propulsionado para que ele pudesse se sustentar no ar, aerodinamicamente falando. Mas foi numa outra fazenda comprada pelo pai na região de Ribeirão Preto que a imaginação do leitor de Júlio Verne se misturou com a fixação pela mecânica. O pai de Santos Dumont foi um dos maiores cafeicultores do Brasil. Na propriedade dele, tinha máquinas para beneficiar o café e até um ramal de uma estrada de ferro que ajudava na exportação do produto. O jovem Santos Dumont, que se encantava com as máquinas da fazenda, um dia encantaria o mundo com as máquinas criadas por ele. Quando o pai de Santos Dumont ficou doente, vítima de um derrame cerebral, decidiu vender a gigantesca fazenda. Recebeu uma fortuna, o equivalente a 1 milhão de libras esterlinas. A riqueza construída pelo pai com o café sustentou a vida de inventor de Santos Dumont na França, para onde a família se mudou. Quando ele está com 19 anos, o pai dele faz uma carta para emancipá-lo, para ele poder ter a vida dele. E na carta diz, vá para Paris, a cidade mais perigosa para um homem. Lá você deve estudar eletricidade, mecânica e essas coisas. E foi na cidade mais fascinante da época que os franceses se encantaram por Santos Dumont. Ele lançou moda no jeito de se vestir e inundou os ares com as suas invenções voadoras. Deu dirigibilidade aos balões e fez o aparelho mais pesado que o ar voar. É uma coisa você ter um balão muito bonito, muito interessante, né? E você não sabe onde vai parar. Então a dirigibilidade é essencial para a ideia do voo, do balão e mais tarde do avião. Você tem que ter controle sobre o aparelho. Ele foi o único personagem na história que participou da evolução dos mais leves do que o ar até os mais pesados do que o ar. E isso num período de um pouco mais de 10 anos, que é um mérito que ninguém tira de Santos Dumont.